Olá, eu sou o Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Levamos conteúdo do dia a dia da saúde feminina de uma forma divertida e cientificamente comprovada, com auxílio de diversos profissionais experientes. Hoje ultrapassamos já a marca de mais de 80 episódios, lembrando que toda semana tem um episódio novo, toda terça-feira, então vale a pena vocês irem lá conferir, sempre vai ter um tema novo. Traremos o assunto de hoje dividido em duas partes. A primeira, qual vamos abordar neste episódio, que é sobre a suplementação pré-concepcional, e a segunda parte, a qual falaremos na próxima terça-feira, que será sobre a suplementação durante a gestação e o aleitamento materno. Assim sendo, este é um assunto muito importante, além de interessante, que infelizmente é pouco falado diante da tal importância que ele tem. Sabe o quanto ele pode ajudar em uma gravidez saudável? Já ouviu falar em suplementação pré-concepcional? Você tem ideia do que o ácido fólico pode prevenir, ou até mesmo o que é o ácido fólico? Bom, existem outras suplementações necessárias para essa parte da gestação, do período gestacional? Querem saber mais a respeito disso tudo? Então vamos embarcar nessa viagem e discutir um pouco sobre o que é a suplementação nesses períodos pré-concepcional, gestacional e aleitamento e o que podemos fazer para melhorar a saúde dos bebês que estão aí por vir. Estamos hoje aqui com o Dr. Luiz Steffen, novamente em uma outra conversa. A gente havia falado a respeito da suplementação do Gestan Blues para prevenir o Baby Blues, né? Vale a pena você ir lá no na nossa rede, Spotify, Apple Podcast, e ouvir o episódio de número 82, a qual o Dr. Luiz, que é médico ginecologista e obstetra, fala sobre isso. Bom, apresentar um pouquinho novamente o Dr. Luiz. Ele é médico formado em ginecologia e obstetrícia, também é diretor médico da Bezans Healthcare. Inclusive, este episódio que nós estamos gravando aqui, ele tem um apoio bem especial da Bezans Healthcare, que nos ajudou a trazer essa aula sobre suplementação, que nós dividimos aí de forma didática em três partes. Dr. Luiz, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor hoje de novo, por poder contar um pouquinho do conhecimento do senhor. Thales, boa noite a todos os ouvintes aí, né? Bom, eu acho que deve ser bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que o pessoal vai ouvir, né, Thales? Mas vamos lá, sou o Luiz, sou ginecologista, tenho título de especialista em ginecologia pela Febraso, mas como o Thales bem mencionou, eu estou na indústria farmacêutica já há alguns anos, por conta disso, além dessa minha formação em ginecologia, eu tenho uma especialização em farmacologia clínica, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial e sou diretor médico, então, da Bezan Healthcare, empresa francesa, multinacional, com mais de 137 anos e que está presente em todas as fases da mulher. Thales mencionou aí o nosso episódio passado em que falamos do Gestan Blues e hoje vamos falar de um assunto que é gigantesco, não é, Thales? Bem complexo, bem importante, e realmente passaremos aqui a noite falando sobre esse assunto. Para começar, eu gostaria que o Dr. Luiz nos explicasse assim uma pergunta que sempre vem em mente, que é o seguinte: o senhor também concorda com a questão da importância para o desenvolvimento da criança e da saúde do adulto dos 100 primeiros dias de vida? O senhor poderia nos contar um pouco a respeito disso? O que é isso? Como funciona? Da sua importância? O conceito dos 1.000 dias, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre esse conceito dos 1.000 dias. Não sei se são todos, se todo mundo está atento a isso, porque eu confesso que às vezes vejo alguma falta de atenção ou alguma falta de importância que os colegas às vezes dão para esse momento. Esses 1.000 dias correspondem aos 270 dias de gestação. Eu sei que alguns vão falar 280, mas não atrapalha a minha conta, tá? 270 dias de gestação e 730 dias de vida são os 2 primeiros anos. Então, nós estamos falando aí de quase 3 anos de um desenvolvimento
inicialmente do embrião, que depois se torna um bebê na vida intraútero, que em 9 meses é um ser humano formado a uma velocidade assustadora. E depois temos os 2 primeiros anos de vida também de um desenvolvimento que é o maior estirão do ser humano. Tá? Então é fundamental que para que tenhamos um desenvolvimento adequado do sistema nervoso, do sistema imunológico, e também não podemos esquecer, essa criança terá uma vida adulta, não é? Então existem vários trabalhos mostrando que a nutrição adequada previne doenças futuras. Quando esse indivíduo for um ser humano adulto, ele poderá ter menos impacto no que diz respeito a questões cardiovasculares e assim por diante. Então é fundamental, esse conceito dos 1.000 dias realmente é fundamental, uma nutrição adequada e precisa para um desenvolvimento adequado. Certo, o senhor falou que esses 1.000 dias eles são divididos em duas partes, não proporcionais, que é a gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança. Por que que o período pré-concepção não está adicionado nesses 1.000 dias? Eu quero acreditar que o conceito dos 1.000 dias foram criados porque fica fácil da gente fazer a conta. Como eu brinquei aí a questão do 270 mais 730, a pré-concepção ela pode ir de 3 a 6 meses, é quando o casal se prepara para engravidar, não é? A gente sabe que 88% dos casais mantendo relações sexuais regulares vão ter uma gestação em até 12 meses, casais jovens. Isso tudo nos leva a uma imprecisão nesse período de pré-concepção. Então, o aconselhamento que a gente dá é, uma vez, bom, em primeiro lugar, leve uma vida saudável, não é? Leve uma vida saudável, evite álcool em excesso, se fuma, pare de fumar, pratique exercícios físicos, tome bastante água, mas principalmente pensando em gestação, comece a pensar em uma suplementação adequada. Isso é fundamental. Mas aí a gente não consegue fazer essa conta. Pode ser 1.090 dias, 1.180 dias, não é? Então, por isso que a gente fala só do conceito dos 1.000 dias. Mas o ideal é isso. Pelo menos 3 meses antes da concepção, que a mulher faça a sua suplementação. A mulher e o homem, né? Os dois. Certo, então, digamos que é fundamental o casal que deseja engravidar ter um cuidado com as futuras mamães. O senhor citou a questão do pai, até vamos falar disso daqui a pouco, mas pensando na mãe, aquela que vai gestar, que vai, né, nutrir o embrião, depois o bebê, é importante a questão na pré-concepção desse cuidado, dessa suplementação. Exato. Tem um trabalho de revisão muito interessante do Ashok Agarwal. O Agarwal ele é o responsável pelo serviço de reprodução em Cleveland, lá nos Estados Unidos. Recomendo aí aos colegas e aos estudantes aí que estão nos ouvindo que procure as publicações do Agarwal. Mas tem uma revisão muito interessante dele mostrando a importância, por exemplo, dos radicais livres. Ele fala muito sobre o estresse oxidativo. E qual que é a importância desse equilíbrio dos radicais, dos ROS, né, que a gente chama Reactive Oxygen Species, as espécies de radicais de oxigênio, e do papel do antioxidante nesse balanço adequado? Por quê? Quando a gente olha toda a fisiologia, toda a parte química dos processos fisiológicos da mulher e, obviamente, também do homem, nós encontramos o papel do ROS e do antioxidante e também do NOS, tá? Que é o óxido nítrico também envolvido. Nós temos um efeito na foliculogênese, por exemplo, temos uma participação fundamental. Depois da foliculogênese, nós temos o desenvolvimento do folículo e uma escolha do ócito que vai se tornar maduro. Esse processo de seleção do ócito, eu tenho radicais envolvidos. Eu tenho a presença de radicais e de antioxidantes nas trompas. Eu tenho presença desses radicais e dos antioxidantes no endométrio. Ou seja, é de fundamental importância que a gente tenha um olhar atento para esses assuntos, porque envolve
cada ciclo que eu considero fundamental para uma gravidez, para que ocorra uma gravidez e para que ela seja saudável. Isso é válido para o homem também. Podemos discutir mais adiante. Joia, antes de ingressar na próxima questão que eu vou fazer ao senhor, só gostaria de fazer um adendo para explicar aqui para o nosso público leigo que nos ouve também, que o ócito é o óvulo que as pessoas conhecem como óvulo, né? O óvulo é só depois da fecundação do ócito, que é a célula feminina, com a célula germinativa masculina. Então, juntos formam um óvulo. Mas as pessoas têm esse conhecimento de óvulo, né? As pessoas falam óvulo. Só para fazer um adendo aqui para o pessoal entender bem Muito bem certinho o que o lembrado. Dr. Luiz Muito está bem falando. lembrado. E, Dr. Luiz, a questão, o senhor falou da importância ali da pré-concepção, dos radicais livres. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco o que é o ácido fólico e como a sua deficiência pode afetar os fetos. Eu até citei essa questão do óvulo, né? As pessoas falam óvulo se referindo ao ócito, mas o ácido fólico ele é bem conhecido na nossa população. Então eu queria que o senhor explicasse para as pessoas qual é a sua importância e o que, que a sua deficiência pode causar. Bacana, Thales. Olha, o ácido fólico ou vitamina B9, né? É engraçado que as vitaminas a gente chama de B6, B12, mas a B9 a gente chama de ácido fólico. É uma substância presente nos alimentos, mas ela não é estável. Então, é por isso que é fundamental a ingestão de alimentos frescos, porque no alimento essa substância ela não é estável. Mas temos também o ácido fólico químico, né, em que eu posso adicioná-lo a alimentos, alimentos aí que a gente chama de processados, por exemplo, a farinha é um alimento processado, uma bolacha que você compra no mercado, aí já é um alimento ultraprocessado, mas ela tem lá uma fortificação, vamos falar disso mais à frente. É uma substância que participa de vários processos ou caminhos metabólicos, vamos dizer assim, dentro do nosso organismo. Por exemplo, na síntese do DNA, na metilação proteica, enfim, é muito grande a participação dessa substância nesses diversos processos. Você consegue imaginar isso, um embrião se desenvolvendo a uma velocidade, como eu falei, que é a maior velocidade de crescimento do ser humano, que são esses primeiros 270 dias gravidez, depois os primeiros 2 anos de vida, uma multiplicação celular bastante intensa. Eu preciso de quantidades adequadas de ácido fólico no organismo para que esses processos ocorram de maneira saudável. E você mencionou aí defeitos do tubo neural. O que é um defeito do tubo neural? O defeito do tubo neural, ele acontece quando o tubo neural, aí nós temos o embrião lá nas suas primeiras semanas, né, de desenvolvimento, ele sofre um fechamento. O defeito ocorre por uma falha desse fechamento nos primeiros dias do desenvolvimento, resultando num dano ao tecido neural que fica exposto. Esse defeito, então, resulta em morbidade ou até mortalidade, que são bastante significativos. Isso vai depender da localização e da severidade. Consequência disso na prática, né? Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar, já que você falou que o público leigo também pode estar nos ouvindo, vocês já ouviram falar de anencefalia. A anencefalia é incompatível com a vida. Então, nós estamos falando de uma mortalidade. Mas também a gente pode ter graus variáveis de defeitos do tubo neural que resultam em morbidade, que é o que chamamos de espinha bífida. E dependendo da altura de onde se dá esse não fechamento ou fechamento inadequado, dependendo da extensão, essa criança poderá ter aí incontinência urinária, poderá ter paralisia dos membros inferiores, né? Então é significativo o papel do ácido fólico. Eu acho que é uma das maiores evidências da medicina que foram encontradas quando a gente fala de defeitos do tubo neural e ácido fólico. É muito interessante. Nós temos um estudo publicado no Lancet em 1991. Esse estudo ele foi um dos grandes estudos que mostrou a redução das malformações relacionadas ao defeitos do tubo neural com a suplementação de ácido fólico. Outro estudo muito grande do
do Kseisel, foi publicado no New England em 92, também muito significativo, mostrando uma redução importantíssima dos defeitos do tubo neural com a suplementação de ácido fólico. Então, eu diria para você, só para finalizar aqui, que o ácido fólico é uma substância que, apesar de natural, nem sempre está sendo ingerida de forma adequada e é fundamental a sua suplementação para evitar esses defeitos do tubo neural. Doutor Luiz, e por que que hoje em dia se fala tanto em metilfolato ao invés de ácido fólico nessa questão da suplementação pré-concepcional? Esse é um outro ponto importante, que bom que você perguntou. O metilfolato ele é a substância ativa do ácido fólico. Quando nós ingerimos, vamos lá, comi um brócoli, né? O americano gosta muito de falar em brócoli. Coma brócoli, que é bom para a saúde. Eu tenho lá o ácido fólico na sua forma natural, mas uma vez ingerido, ele vai passar por um processo de absorção e metabolização até a sua forma ativa, que é o L-metilfolato. Esse metilfolato acaba gerando uma confusão na população em um modo geral, mas o metilfolato então é a forma ativa e que para sofrer essa transformação, eu tenho um gene, que é o gene do MTHFR. O que significa isso? Ele produz uma substância que é o metileno tetraído folato redutase. É um palavrão enorme, né? Mas essa enzima é a enzima responsável, em última instância, por fazer essa conversão do ácido fólico em metilfolato. O que acontece? Por que a gente fala tanto em ácido fólico ou metilfolato? Existe uma população, existem pessoas que têm um polimorfismo, têm modificações nesse gene, o MTHFR, consequentemente, não conseguem metabolizar. Então, a pessoa está ingerindo ácido fólico, mas ele não está sendo transformado no metilfolato, que é a substância que, em última instância, vai fazer todo aquele processo de conversão da homocisteína e tudo mais. Então, é importantíssimo esse conceito. Até quando a gente deve fazer a suplementação de ácido fólico na gestante ou naquela mulher que está se preparando para engravidar? Eu costumo brincar e eu digo que até quando deve ser a vida inteira. É importante porque os estudos, vários estudos mostram até redução dos riscos de câncer, de vários tipos de câncer, né? Então eu falo que o uso de ácido fólico, de metilfolato principalmente, deve ser para o resto da vida. É importante nos nossos processos metabólicos, fisiológicos, a nível celular, como eu falei. Quando você menciona, principalmente no que diz respeito à pré-concepção, tem dados interessantes populacionais, a gente pode falar mais adiante aí sobre fortificação de alimentos, né? Eu acho que todo mundo aí já comprou, deixa eu me lembrar de algum alimento aí, talvez uma lata de Nescau, um pacote de farinha, em que está escrito lá fortificado com ferro, com ácido fólico. Olha só que interessante, essas medidas, depois daqueles estudos que eu te falei, aquele estudo inglês de 91, o estudo húngaro de 92, várias agências de saúde ao redor do mundo passaram a exigir a fortificação de alimentos. E olha só, nos Estados Unidos, desde o início da fortificação, cerca de 32% de redução de incidência de doenças, defeitos do tubo neural. Isso foi observado lá. No Brasil, nós temos estatísticas de até 50% de redução desde o início da fortificação. Esses números variam de país a país, porque obviamente depende da alimentação consumida, depende dos níveis de folato no sangue dessa população e assim por diante. Mas não dá para deixar de considerar, porque 32% e 50% são números extremamente significativos. Eu fiquei pensando aqui no que o senhor havia falado do metilfolato e me veio uma dúvida agora. Ele tem uma indicação específica, o metilfolato, assim como o ácido fólico, ou eu posso prescrever tanto um quanto o outro? O metilfolato já é a forma ativa. Digamos que você hoje tenha liberdade para solicitar o teste genético para verificar o polimorfismo desse gene.
existem testes genéticos disponíveis no mercado. Se a paciente ou o paciente apresenta um polimorfismo nesse gene, obviamente essa pessoa obrigatoriamente só poderá usar o metilfolato, porque ela não vai metabolizar adequadamente o ácido fólico. Se ela não tem o polimorfismo, é óbvio que o uso do ácido fólico poderia ser feito. Mas quanto custa esse teste a nível populacional? E quanto custa um metilfolato? Então é tão barato e confesso que eu acho que dos polivitamínicos existentes no mercado hoje, eu acho que a imensa maioria hoje já traz o metilfolato. É uma questão prática. Existem estudos aí para avaliar o polimorfismo, mais de 50% da população brasileira, isso varia de população para população, apresenta polimorfismo nesse gene. Então, na prática, prescreva o metilfolato. Você não tem como errar. Prescrevendo ácido fólico, você vai errar, de acordo com a literatura, em 50% da população. A menos que você prescreva altas doses. Porque se esse paciente tem um polimorfismo e vai metabolizar só 25% desse ácido fólico, se você der uma dose altíssima, então esse paciente vai ter algum nível de metilfolato. Para que fazer isso, né? Nós estamos falando de um custo excessivo, estou falando em altas doses. Já prescreve o metilfolato que você está acertando em 100% dos casos. Agora eu estou fazendo uma retrospectiva aqui. Em relação à última pergunta aqui que eu fiz da questão da suplementação do ácido fólico, até quando? O senhor falou ali na questão de que algumas agências pôs a fortificação de alguns alimentos. Nós sabemos, a nível populacional, é bem corriqueiro, que a nossa farinha de trigo ela é enriquecida com ácido fólico. O senhor confirma isso? Isso é uma exigência das autoridades de saúde, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Por conta desses estudos clássicos que demonstram que o enriquecimento do alimento se tornou uma medida de saúde barata para evitar enfermidades que são extremamente graves para os fetos que estão aí se formando. E isso é um conceito populacional, como você bem mencionou. Obviamente, a nível individual, a gente tem que considerar se a pessoa consome farinha. Hoje em dia, outro dia eu escutei uma piada, né? Que se Jesus Cristo viesse hoje, ele não faria sucesso, porque ele ia fazer lá a multiplicação dos peixes e dos pães, só que um grupo ia levantar a mão, não, eu sou vegano, eu não como peixe. Aí o outro grupo ia levantar a mão, não, eu não como pão, eu tenho intolerância ao glúten e assim por diante. Então, brincadeiras à parte, a gente sabe que existem pessoas que não consomem farinha em quantidade adequada, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas pessoas talvez não consumam alimentos frescos. Não só o ácido fólico, né? O enriquecimento ele é feito com ácido fólico e ferro por conta também de anemia ferropriva. Mas olha só, esse enriquecimento ele não é feito com metilfolato, ele é feito com ácido fólico. E aí tem aquela questão que eu te falei da resistência, né, a essa metabolização devido a esse polimorfismo. Temos que considerar também os hábitos alimentares das diferentes regiões. Nós estamos falando do Brasil, que é um país continental, que tem um grupo de pessoas no sul cuja alimentação é muito diferente do grupo que está lá no Nordeste ou no Norte. Então é importantíssimo que tenha uma avaliação individual de cada casal no seu consultório, de cada gestante, avaliar adequadamente o hábito alimentar dessa paciente para que possamos complementar as vitaminas e o ácido fólico e o ferro de maneira adequada. Isso é fundamental. O senhor citou da nossa farinha ser enriquecida, além do ácido fólico, com ferro, por conta das anemias. Eu vou engrenar isso na minha próxima pergunta, que seria quais são as outras vitaminas ou oligoelementos importantes nessa fase que acontece a concepção, essa pré-concepção no caso, e por que que eles não são tão citados como o ácido fólico é? Porque o ácido fólico é bem conhecido. Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui, né, eu acho que eu comentei um pouquinho para você da questão dos hábitos, né, da população hoje em dia. Bom, vivemos a grande maioria em centros urbanos,
onde existem poluentes aí na atmosfera, mas também levamos um estilo de vida que pode não ser tão saudável. Existe o consumo do cigarro, existe um consumo, às vezes, elevado de álcool, existe a questão da obesidade, o deslocamento é por carro, a pessoa não pratica exercício físico, existe uma riqueza na disponibilidade de alimento, riqueza que eu digo no sentido calórico. Então, o cigarro, o álcool, a obesidade, o sedentarismo faz com que aumente muito essas espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Por isso é importante que nós tenhamos, por exemplo, substâncias que sejam antioxidantes, porque os antioxidantes internos eles não vão estar funcionando adequadamente. É importante que nós tenhamos, por exemplo, a colina, quase ninguém comenta da colina, mas a colina, por exemplo, ela evita a parada do desenvolvimento embrionário. Então, lá naquele comecinho, a mulher nem desconfia que pode estar grávida ainda, aquele embrião está se desenvolvendo, é importantíssima o papel da colina lá. Ela também vai atuar naquele mesmo mecanismo da homocisteína e metionina. Né? Também tem um papel na angiogênese placentária. Vamos lembrar que a placenta ela se forma desde os primeiros dias, ela vai se formando daquele embrião que se implantou. A placenta é como se fosse um tumorzinho invadindo o endométrio. Ela precisa de uma angiogênese, um desenvolvimento vascular adequado. Também é importante no desenvolvimento cerebral, na formação do tubo neural. Isso só para ficar aí na colina, porque a gente vai ainda para a vitamina D, que tem um papel na função imunológica, na osteogênese. Vamos para a vitamina B6, que tem um papel na função neurológica, no metabolismo proteico, múltiplas funções enzimáticas. A B12, a mais conhecida seria a função da eritropoese. Então, eu estou falando aí de uma enormidade de substâncias que são principalmente, que deveriam estar em níveis adequados, principalmente quando a gente fala de pré-concepção. Estamos falando de um preparo do terreno para um embrião o mais perfeito possível. No início da nossa conversa, o senhor falou ali na questão de suplementação para o futuro papai. Falamos aqui em toda a nossa conversa da suplementação materna. Entrando nesse assunto da suplementação do papai, de que forma ele auxiliaria? Qual é a indicação que a gente teria para suplementar um pai? Eu li que em alguns casos de tratamento de casais com dificuldade de engravidar, os parceiros recebem suplementação. Haveria uma indicação para a suplementação dos demais casais, do ponto de vista do parceiro, ou alguma situação como idade, tabagismo, o senhor já tinha falado ali da questão do álcool, aquelas doenças de base que determinariam alguma necessidade específica. O senhor pode nos explicar isso um pouco? Muito boa pergunta, né? A gente tem o hábito de falar só da mulher, né? Mas, de novo, além daquilo que eu já comentei de hábitos de vida não saudáveis, eu falei um pouquinho daquela questão do ambiente onde nós estamos. O que, que acontece? Nós temos estilo de vida moderno, sedentarismo, comida ultraprocessada, álcool, cigarro. E aí nós temos o que nós chamamos de disruptores endócrinos, que atuam também são substâncias químicas, né, que interferem na nossa função hormonal do nosso organismo. Então vai ter um prejuízo para a síntese, secreção, transporte de hormônios de um modo geral. E isso está presente nos plásticos, de um modo geral. Pesticidas, né, mas o mais importante, o mais estudado disso é o DDT, mas ele não está mais autorizado para uso. Mas, segundo os especialistas, epidemiologistas, ficaram resíduos, né, no nosso planeta aí. Mas o que, que a gente mais consome hoje? Produtos que vêm em embalagens plásticas. E aí o bisfenol, ele é o mais conhecido. E ele tem estado muito relacionado com uma diminuição da contagem dos espermatozoides. Olha só que interessante. Tem uma autora, a doutora Shanna Swan, ela é uma epidemiologista da área de reprodução humana e meio ambiente, né? Ela é professora na faculdade Mount Sinai, lá em Nova York. E ela faz um alerta, né, com relação ao nosso meio ambiente a respeito dessa deterioração dos sistemas
reprodutivos dos homens e das mulheres. É lógico, são coisas que a gente não está vendo no dia a dia, tá? Eu estou consumindo coisas aqui, eu consumi uma verdura, mas de repente ela foi utilizado um determinado defensivo agrícola lá, que eu desconheço, e vou ser impactado por isso, sem saber. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vida saudável, parar de fumar se fuma, diminuir o álcool, pratique exercícios, mas, de novo, nós estamos falando do estresse oxidativo que acontece no sistema reprodutivo masculino. Isso é importantíssimo. Então, eu tenho, como eu falei, uso de drogas, o álcool, a poluição, mas eventualmente até um diabetes. O indivíduo ele está se alimentando mal, ele está com uma obesidade, desenvolveu um diabetes, e isso também pode levar a um estresse oxidativo, prejudicando o espermatozoide, levando ao que a gente chama de uma disfunção espermática. Possível fazer alguma coisa hoje? É possível, né? O problema é que, assim, é importantíssimo, eu quero chamar a atenção dos colegas, às vezes o colega ele pede só, para o casal, ele pede para o homem só um espermograma. E aí, quando a gente olha esse espermograma, tem uns dados na literatura muito interessantes. Em 2009 foi publicado um estudo na Human Reproduction mostrando que até 15% ou mais de 15% dos espermogramas que são considerados normais, eles têm uma elevada taxa de fragmentação do DNA. É fundamental hoje a gente pedir, principalmente se esse espermograma estiver alterado, pedir o exame de fragmentação de DNA também, para que a gente possa ter uma intervenção mínima, né, nesse homem que produz o espermatozoide, para que eu possa melhorar as condições de fornecimento de substâncias que possam melhorar, por exemplo, a motilidade e a progressão espermática, para que eu possa melhorar o número e a concentração dos espermatozoides, para que eu possa melhorar a morfologia dos espermatozoides e até mesmo o volume. Tem alguns trabalhos mostrando até melhoras de taxa de gravidez nesses casais. Então é importante a gente ter isso muito bem claro, estar atento para esse tipo de condição do homem. Dr. Luiz, agora eu gostaria de saber se o senhor tem algum comentário ou dica para as futuras mamães e papais que nos ouvem aqui. Eu queria dizer a todos que não menosprezem o uso de polivitamínicos. Às vezes, os colegas prescrevem, como eu disse aí, com pouca atenção. Ah, ela quer uma vitamina, eu vou dar. Façam uma anamnese adequada, uma anamnese de saúde, de hábitos de vida. Façam uma anamnese adequada de hábitos alimentares e prescrevam o polivitamínico com critério, com condições e com uma quantidade adequada. Eu falei aqui, acho que o tempo todo de estresse, né, oxidativo, mas existe o estresse redutivo. Então, também tomar vitamina em excesso faz mal. Ah, o meu médico me passou uma cápsula por dia, eu vou tomar 3. Não, também é muito. Nós precisamos ter um cuidado com isso. Siga, você paciente, você gestante, siga a orientação do seu médico de maneira adequada, pergunte a ele as suas eventuais dúvidas. E você, médico, não menospreze esse cuidado que é tão importante, tão fundamental, que terá um impacto até a vida adulta desse ser que está começando. Dr. Luiz, eu quero agradecer ao senhor, também a Bezans pelo apoio e nos ajudar a levar esse conhecimento e informação de qualidade ao público que nos ouve. Na próxima terça-feira retornamos com o Dr. Luiz para falar a respeito da suplementação na gestação e aleitamento materno. Acessem ao nosso Instagram, @ginecologicamente falando, e ouçam os nossos episódios, nos avaliem, nos ajude a seguir levando essa informação de conteúdo para vocês. Dr. Luiz, muito obrigado, boa noite ao senhor, boa noite a todos. Boa noite a todos e até a próxima.